Salve, galera em movimento! Se você está parado, é hora de se mover. Eu sou o Pedro e ao meu lado está a Bruna. Oi, tudo bom com vocês? E hoje a gente está com um mover especial com a Ecopatas. Então o nosso movimento hoje é super ecológico e também ama os animais. Então hoje a gente está arrasando, assim. Hoje a gente está do lado super bom da força e a gente está aqui com a Lúcia Fragoso, presidente da Ecopatas, e com a Flávia Monteiro, que é uma das cofundadoras. E também já vou aproveitar para deixar um super abraço para a Natália Fragoso, que também é também uma das fundadoras. Então, infelizmente ela não pôde estar aqui, mas um grande abraço para você. Muito obrigado por ceder essas pessoas maravilhosas aqui para falar com a gente. Tá bom? Primeiro eu vou falar que é uma honra estar recebendo vocês. Eu sou super fã, a gente já conversou um pouquinho antes da entrevista, mas eu sou super fã do projeto, da ideia, de tudo. Eu queria que vocês contassem um pouco sobre o projeto para as pessoas entenderem sobre do que é o Ecopatas, do que a gente está falando. Perfeito, vai lá, Lu. Bom, eu sou Lúcia, eu sou bióloga de formação, trabalho na Sabesp, sou bióloga na Sabesp e a paixão por animais é desde a infância, né? Quem gosta desde que nasceu. A gente não consegue definir quando que começou a gostar de um cachorro, né? É isso. E eu sempre cuidei de animal de rua, nós todas, assim como a Flávia. E sempre pagamos do nosso bolso para cuidar dos animais que a gente encontrava. Sempre foi assim. E um dia eu conheci um projeto semelhante ao que nós criamos aqui em São Paulo, em Santa Catarina, que eu estava de férias lá. E minha sobrinha era voluntária num projeto lá. E eu estava lá passeando, né, de férias. Minha sobrinha falou: tia, eu sou voluntária agora num projeto que arrecada tampinha para castração de animal de rua. Na hora brilhou eu me apaixonei. Brilhou, né? A luz. Eu falei, pô, que ideia sensacional. Sim. Porque tem tudo a ver com o meio ambiente, eu como bióloga, né? Então, enfim. Sabe a importância que tem isso, a importância que tem, a quantidade de animal que morre ingerindo tampinhas, que eu acho que a gente vai falar disso. Aí eu voltei para São Paulo, já trabalhando na Sabesp, todo mundo sabia que eu cuidava de animal de rua. Eu fui tão ingênua que eu peguei um potinho vazio de paçoca, coloquei atrás da minha mesa, falei: tragam tampinhas. Quem tiver pode trazer, que eu tô arrecadando. Tampinha para castração de animal de rua. Um potinho, porque minha ideia era mandar para Santa Catarina. Sim. Aí eu cheguei para trabalhar, minha mesa tava lotada de tampinha. Nossa, porque arrepiada. É uma coisa muito simples e eu sempre tive, graças a Deus, muita credibilidade nas ações que eu fazia, porque eu sempre fui dos projetos sociais. Do bem, né? Gente que é assim, é verdade. Gente do bem. Não consegue ficar parado, né? Não consegue, exatamente. Aí chegou muita tampinha, eu falei: bom, inviável mandar isso tudo para Santa Catarina, não tem como. E comecei a procurar em São Paulo onde entregar essas tampinhas, né? Isso em 2018. Bem recente o projeto. Mas assim, é recente, mas é o primeiro em São Paulo. Mas é novo, pioneiro, vai fazer 5 anos ainda, é bem recente, né? Aí eu comecei a procurar, não achei lugar nenhum e eu não sei ficar parada. Eu falei: bom, se não tem, eu vou criar. E aí, antes até de criar, quando a ideia ainda era mandar para Santa Catarina, a gente estava num evento beneficente para animais de uma outra ONG. E eu peguei o microfone e falei: gente, eu vou passar nas mesas, separem as tampinhas e os lácteos para mim, que eu tô... Aí a Flávia, a gente já era amiga, ela me olhou de longe, ela falou: o que você está inventando agora, né? Qual que é a dessa? Aí eu comentei com ela, na hora ela já veio. Aquela perguntinha: você me ajuda? Como não? Na hora. Na hora, né? Então a gente já começou a se reunir na minha casa para separar as tampinhas, tudo. E começamos a ver que não tinha para onde mandar. E o que nós vamos fazer? Aí vai atrás de recicladoras, de quem compra essas tampinhas. Cooperativas. E assim nós começamos. E estamos aí, graças a Deus, já até hoje. Nossa. É demais. É de aquecer o coração. Porque, a maioria das pessoas, na real, nem pensa em fazer uma coisa dessa, né? Tem muita gente que não sabe, ainda tem muita gente que não sabe que existe. E quando fica sabendo, tem essa mesma reação de vocês. Tipo, sim. Como assim? Fala assim: nossa, eu posso mudar alguma coisa fazendo tão pouco, né? Não, eu descobri por causa dela, tá? Da Ecopatas. Porque ela é louca das tampinhas, dos lácteos. Todas as minhas bolsas, calça, vai lavar e tem tampinha no bolso. É assim, no carro tem tampinha. É uma coisa muito simples, né? Todo mundo tem. Acabou a sua pasta de dente, você já tem a tampinha.
Parece um jogo também, entendeu? Quanto mais tampinhas você... Aí você chega no final do mês, você vê, sei lá, as 500 tampinhas na tua casa. Eu falo, vira uma neurose. Muita gente. A gente tem que ser assim. Eu acho que eu tô brincando, louca das tampinhas, mas a gente tem que ser. Você já começou a juntar suas tampinhas? Não vou mentir. Então vai começar. Agora vai começar. Eu sou um garoto que eu sou todo errado, né? Ela já chegou aqui. Vai mudar o hábito. Dando copo descartável pra ela. Tua esposa tá ali atrás. Ela falou que vai juntar. Tá vendo? Sempre a mulher pensando isso. Mas olha, eu te garanto que eu sempre tô em desenvolvimento e eu vou me mover pra parar de usar como plástico. Pra usar pra começar a reciclar mesmo, começar a doar as tampinhas. Vou me organizar para isso, prometo para vocês. É muito simples e faz muita diferença, por incrível. Primeiro, assim, em vários... Desculpa, deixa a Flávia se apresentar. Eu falei. A gente fala... Não, cofundadora? Sou cofundadora. A Lúcia falou como foi, né? Como nós nos encontramos. Acho que eu falo que eu estava no lugar certo, na hora certa. Ou, se eu quiser falar da loucura, estava no lugar errado, na hora errada. Brincadeira, imagina. Já cresceu os olhos. Porque nós nos conhecemos numa situação bem específica e que nós nos deparamos hoje muitas vezes, que é a realidade de um acumulador de animais. Eu nem morava em São Paulo na época e nós já prestávamos serviço voluntário para a mesma ONG. E eu vim do Rio, eu estava morando no Rio de Janeiro, foi um final de semana que eu vim para São Paulo e eles precisavam de voluntários para ajudar essa acumuladora que tinha mais de 60 animais, uma senhora de idade. Aqui no Tatuapé. Exatamente, aqui no Tatuapé. Muitos animais entre cachorro, gato, coelho, tartaruga, pato, em galinha, situação deplorável, escorpiões e baratas. Da gente, né? Não faz ideia. Muita gente não faz ideia dessa realidade. Eu não fazia. A pessoa acha que está ajudando os animais, mas na verdade está... Não é ela, porque já é uma questão de saúde mental. Eu não conhecia, me voluntariei porque eu fiquei impressionada, mas querendo lidar ali com os animais. Mas acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive pesadelo à noite, assim, de ver a realidade. Foi bem... E a nossa conexão foi muito interessante porque ela ia dando água para os voluntários, porque a gente não tinha como pegar, a gente estava de luva, tamanha sujeira, saco plástico. Nossa, imagina. Assim, foram mais de 30 caçambas de lixo retiradas naquele dia. E ela foi dando água, e ela me deu água. Na boca. Assim, ela ia levando. Então, foi algo muito simbólico, eu digo ainda, né? E daquele dia em diante, eu não consegui voltar depois. E até hoje, é um negócio que impressiona muito. Sim. Tem que ser muito forte emocionalmente. Não, muita gente eu já segui, alguns Instagrams. A gente era capaz de sentir o cheiro do lugar. Imagina, podridão. Né? A barata, a quantidade de barata, geladeira, almofada. Rato, tudo. E como que a pessoa poderia viver naquele lugar. Uau. Então, aquilo já foi bastante impactante, porque depois que você se depara com situações como essa, você fala, eu não faço 0,1% do que ainda precisa ser feito. Sim. A Lúcia faz muito mais e tem pessoas que fazem ainda muito mais, que abdicam da própria vida, do salário, da saúde, para poder cuidar, ajudar. Então, quando ela propôs, eu falei, puxa, será, né, que é possível? E tudo que é grande começa pequeno, que foi exatamente como aconteceu. Quando a gente é um boom gigantesco. Não, a gente foi dando já cresceram muito. E a gente falou, então tá, não dá pra gente lutar contra? Relaxa, vamos boiar na situação. Vamos fazer o que dá. Vamos fazer o que dá. Trabalho de formiguinha, a gente vai fazer a nossa parte. Isso aí. Quando colocado nas redes sociais, que foi a Natália que levou, inclusive, o tema para um trabalho de faculdade. Ela era estudante da USP de comunicação, né, Lu? Ela fez relações públicas na USP. Então. E o trabalho dela foi sobre o terceiro setor. Quando o grupo colocou nas redes sociais, lançou ali um logo, um protótipo, uma ideia, a coisa explodiu. Uau, que demais. E ainda dá para explodir muitas vezes, né? Então, fazer parte disso... Às vezes eu paro e penso, será que é mesmo? A gente está envolvido. É um sonho. Porque ficou uma coisa gigantesca. Ficou. Né? É gigantesco. É muito grande. E assim, ainda bem que a gente tem a internet não só para as coisas que a gente vê que são absurdas. Nossa, o Instagram é ótimo para isso. É isso mesmo. Perdão. Não, perfeito. Essa colocação que você fez. A internet, quanto ajuda nesse ponto de alcançar. A gente tem as ferramentas, a gente tem que usar pro bem, né? Exatamente. Pro mal já tem muito, então quem puder usar pro bem, que vão pra frente, vão usar. E também quebrando o coração das pessoas, né? Assim, para ajudar animais de rua e como outras causas também, mas ajudar esse ponto. O Instagram pode ser usado para isso. Sim, e deve, né? Eu acho que deveria ser o papel, né? Em vez de fulano separou, fulano casou. Não é importante, não é importante. Deus, o mundo precisa...
é urgente e necessário que haja uma mudança de atitude. Enxergar outra situação, entendeu? O outro mesmo. Eu sempre falei que esses animais que a gente escolheu como foco, eles são os invisíveis para as pessoas. Porque você passa do lado de um cachorro, ele está todo dia ali na frente de uma padaria esperando alguém jogar um pedaço de pão. E a pessoa passa, vai e volta, nem olha para aquele animal. A gente poderia escolher castrar o seu cachorro, o dele, o seu. Não, a gente nega esse tipo de castração. Eu já tive muitos colegas na empresa que falam, mas a ONG é sua. Você não pode castrar meu cachorro? Eu falo, não posso. Não posso, simplesmente não me cabe. O que mais precisa. Sabe, não vou. Você tem o seu salário, você tem o seu 13º, você tem seu cartão de crédito. E eu vou falar uma coisa, muita gente também não sabe, mas a USP... A faculdade de veterinária castra animais de graça. Mas a prefeitura de São Paulo a prefeitura também, assim, então é só você ir atrás. Prefeituras. É só ir atrás. Mas eles acham mais fácil pedir pra gente, porque eu agendo, a gente que paga a clínica, vai no dia que ele quer, não quer ter um trabalhinho. Mas, enfim, não vamos fazer isso. O nosso foco antes era somente animais de rua. Aí a gente percebeu que nem só os animais abandonados, sem tutor mesmo, animais de comunidades carentes, muitas vezes também estão abandonados. Sim. Ele tem um tutor que não tem condições de cuidar dele. Às vezes o tutor não tem condições do próprio. Mesmo. Exatamente. E essa população, culturalmente, eles também não vão atrás. Ainda que eles tenham acesso à internet, ali no celular deles. Sim. Mas, culturalmente, castrar pra quê? Né? E o macho, é tão importante. Essa coisa de castrar o macho. Mas pra quê? Ou deixa da cria, a gente cuida, tem muito essa cultura. Então, fazê-los entender que não pode proliferar desenfreadamente. De novo, trabalho formiguinha, mas foi vista essa necessidade de atuar nas comunidades. E depois ainda a gente, além das comunidades carentes, animal de rua, comunidade carente, agora entrou um terceiro público pra gente. Não, vocês não cansam de trabalho, mas eles querem mais. Os acumuladores. Tá. E ainda tem um quarto, talvez até antes, os falecidos da Covid. Sim, verdade. Foi uma loucura, assim, eu não acreditava nos pedidos, assim, zelador, síndico de prédio, abriu o apartamento, tinha 20 gatos sozinhos, porque o dono morreu. Ele foi para o hospital com Covid, morreu. E aí abandonou. Eles ficaram lá. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Moravam sozinhas. Moravam sozinhas. Sim, e geralmente os acumuladores são mais idosos. Ou então tem 25 cães e a família não quer. A família simplesmente não quer. E é um bem, né? É passado isso. Tá na lei, mas ninguém... Brasil cumpre-se lei, é difícil, né? É difícil. Pois é. Então, foi esse outro público, né? As vítimas da Covid... E os acumuladores, ou seja, a gente não tem tempo de castrar animal de mais nada, não dá. Tem muita tampinha? Tem, foram quase 200 toneladas já. 200 toneladas de uma tampinha que não pesa nada. Pesa 0,35 gramas. Imagina, é tampinha. É muita tampinha. É muita. E tem muita lá na nossa sede, que vocês estão super convidados. A gente vai participar com certeza de uma ação com vocês. Tem muita tampinha, a gente recebe muita tampinha. Sim. E a gente não dá conta dos pedidos de castração que a gente tem. A gente não dá conta. Eu posso fazer uma pergunta? Eu queria que vocês explicassem, para quem não entende, porque as pessoas acham que assim... Por que vocês revertem esse dinheiro para castração e não para alimentação de animais? Eu quero que vocês expliquem exatamente isso, porque as pessoas não conseguem realmente entender isso. Tem a visão do macro, né? Às vezes a gente vê só aquilo lá e fala, uma coisa meio que sem coração, né? Tem tanto cachorro. Por que vocês não dão uma casa para ele e castram ele? Vocês podem contar como que é a trajetória, assim, venderam a tampinha, ou seja, acumularam o produto, venderam a tampinha, castramos o animal, vamos colocar para adoção. Por que castrar? Então, esse até faz parte de uma arte que a gente tem nas nossas redes sociais, que é o ciclo Ecopatas, né? Então, tem arrecadação, todo mundo faz isso em casa, hoje já escolas, empresas, hospitais. É muita gente arrecadando pra gente, ainda bem, levando lá pra gente. Sim. Então, as empresas vão lá buscar. E aí, interessante isso que você perguntou. Por que castrar e não alimentar? Um casal de animais, vamos falar de cachorro, em 10 anos, pode gerar, 10 anos que a gente tinha feito aquela progressão, até
1 milhão... É 1 trilhão. De animais, um casal. De porque filhotes. também os filhotes Os filhotes, numa progressão geométrica. Casal para 1 trilhão. É assim, algo inimaginável. Então, como alimentar... Nunca, dentro de é uma comunidade impossível, em que os animais já impossível, são castrados, não dá. Imagina, né? E a gente está falando do Brasil, de regiões muito pobres que não conseguem alimentar e não conseguem castrar. O que a gente está falando é ruim usar essa expressão de enxugar gelo, mas a gente usa de vez em quando. Sim. Porque já é muito complicado castrando esses animais. Conseguir dar conta de alimentar, por exemplo. Sem castrar, não daria conta de alimentar. Então, a gente precisou focar em alguma coisa. Como fazer esses animais pararem de se procriar desenfreadamente, como a gente ter esse controle. Não tem lar para todo mundo. Hoje existe um censo, não sei se ele está um pouco maior ou um pouco menor, de cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil. Uau. A gente já não sabe dessa conta, se é mais gato, se é mais foi cachorro. antes ou depois da Covid? Nós. O censo é muito anterior. antigo. O censo que tem o resultado disso é mais. 2012, 2011. Então, esse número é muito maior. Pelo que a Lúcia divulga sempre, o número de gatos já está ultrapassando. A gente tem colônias de gatos que às vezes tem 50. E os gatos procriam muito mais que os cachorros. Ferais, 3 meses. animais que a gente não consegue nem chegar perto. Então, a gente não daria conta de alimentar mesmo. Sim, sim. Talvez consigamos fazer alguma coisa, não só a Ecopatas, mas outras ONGs voltadas a isso, se a gente conseguir um pouco, junto com a prefeitura, junto com o governo, que é um problema de saúde pública, fazer um controle populacional. Aí sim a gente conseguiria tentar dar uma vida mais digna para esses animais, dar uma alimentação, dar um pouco de saúde. O primeiro passo é a castração. É a única maneira. Sim, por favor. concordo. É o que a gente sempre fala isso. É a única forma que a gente enxerga de diminuir o sofrimento e o abandono. Castrando. Muita gente pede, você não pode me ajudar com ração? Não. A gente até faz vaquinha particular internamente no nosso grupo para ajudar um caso ou outro. A Ecopatas é exclusiva para castração. Foi o nosso foco e assim vai ser. Existe uma estatística, claro que não no Brasil, nos Estados Unidos, que eu adoro assistir programas de veterinário, eu adoro. Sim, bióloga sendo bióloga. E eu gosto muito, sempre gostei. Mas assim, a cada 80% dos atropelamentos de cães são machos. Uau. Atrás de O fêmeas hit no da cio. fêmea. Entendi. 80% dos atropelamentos de animais são os machos atrás de fêmeas. Homem é mais burro até na Homem tá nisso, porque ele fica cego, né? Ele não vê nem que o carro vem vindo. E não fica mesmo, é instinto dele. Sim. Então, assim, e castração, só a fêmea. Não, tem que castrar o macho também. Porque, além do que, quem gosta de animal, corre um cachorro na tua frente, o que você faz? Vai correndo atrás do cachorro. enfia o Você nem pé conhece no o cachorro. Não, já vi vários acidentes. Ou você para e vai correndo atrás do Então, cachorro também. Já Então, a aconteceu. briga entre eles, atrás... E cena mais triste do mundo é ver uma cadela no cio na rua e os Horrível. cachorros atrás dela, né? Nossa, é cruel com horrível. o cachorro. É cruel. E a violência entre eles. Castra os dois, acabou. Sim. Eles vão passar fome, estão na rua? Infelizmente, sim. Mas eles estão vão se virar. castrados. E outra, se ele tá só os dois, sempre vai ter alguém que dá uma comida. Mas se tiver um trilhão, como é que vai... Como é que você faz? É impossível. Você viram na rua melhor do que se ele estivesse na casa de um acumulador. Que ele Ele tem chance de conseguir o alimento. conseguir alguma coisa. De alguém prover, né? Então, Por isso que a gente optou pela castração. castração. E esse vai ser o nosso foco. E posso já certeza. falar um número? Em 4 anos e meio de ONG, nessa loucura. O primeiro ano foi pouco, né? Eu acompanhei o crescimento de vocês e foi exorbitante. O primeiro ano a assim. gente castrou 5 animais. Escuta os dados. 5, de 2018, A tabelinha né? que vocês postaram. 5. O segundo ano, eu tenho os números todos certinhos aqui, foi 1.000 e pouco. A gente está com 7.200 animais. Castrado. Em 4 anos. Nos 4 anos. Nos 4 anos. Desde o começo. 7.000 animais castrados. Com tampinhas. Com tampinhas. Então, isso são mais ou menos uns 7 trilhões. Não, 7 trilhões não. 3 trilhões de a menos. A menos, se for Então, assim, a gente começou o ano na Ecopatas dia 16 de janeiro, que a gente tirou um recesso, aí uma folguinha. Precisa. E acabou hoje o primeiro mês, 16 dias, né, de castração. A gente castrou 193 animais em 16 dias. 16 dias, só agora. Só agora em janeiro. É muito... E assim, E tem fila, gente. a fila de espera, a fila de animal, assim,
esperando pra gente castrar ela. Como vocês... Vai, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Como vocês recebem esses Eu ia animais? falar Por que isso. tem essa... Exatamente, como vocês escolhem. Vocês ajudam outras ONGs que retiram animais de rua? Como que protetores. Tá. A maioria, né? É a maioria. Eu fiz uma lista, Pessoa física, então. Pessoa física. A pessoa... Assim, eu achei um cachorro de rua. Sim. Vocês preciso de ajuda para castrar. Tá. Os que a gente denomina e se autodenominam também de protetor independente. Tem muita gente que acha que isso é uma profissão. A pessoa tem a obrigação de pegar. Ela pegou uma vez, 2, 3, ou vem a vida... Tem um cachorro ali, você precisa pegar. Não, gente, não é a profissão dela. Ela não é super-herói. Né? Muito difícil. É muito difícil porque é uma carga, é muito pesado para essas pessoas. Ela não consegue deixar, né? Não consegue passar em branco, despercebido. Sim. E as pessoas ainda cobram. Mas já que você pega, você consegue pegar. Não, as pessoas se deprimem, as pessoas se suicidam. As pessoas têm vida também, as pessoas né? perdem a saúde, elas perdem a dignidade, muitas vezes, pra em viver prol só disso. Né? É muito difícil. Então, é muito complicado fazer elas entender que tem um limite, não dá para fazer tudo, né? Mas elas são os protetores, a maioria protetoras independentes. Sim. A maioria é mulher, né? Mas eu acho que você está falando que a cobrança interna é muito grande. Empatia, né? Também. Eu acho que Sempre, A mulher né? é que faz mais trabalho voluntário do que o homem, né? Geral. No geral, é mulher. Mas então são esses protetores. A gente tem uma lista com 104 protetores que procuram a gente pedindo castração. Pelas redes sociais. Eles castram, vocês castram, e aí ele pega e põe para adoção em algum lugar. Ou devolve para a rua onde ele estava. Ah, tá. Ou devolve para a rua. Pra todo mundo. Você sabe que a gente castrou... Ai, que triste. Logo no começo da Ecopatas, a gente tem uma amiga que mora em Embu, Guaçu. E a gente começou, então... Todo mundo vinha atrás, né? Ecopatas castrando, não sei o quê. Ela tinha uma praça ali perto da casa dela que tinha, sei lá, uns 20 cães. E ela falou, precisa castrar, vamos castrar esses cães. Ela levava na clínica, que a gente fez parceria. Então, eu ligava, agendava a castração. O protetor leva, castra, retira, dá o pós-operatório. E depois solta. E eu pago a clínica. Isso. Doa, se tiver que doar, trabalha divulga, com ele. ou devolve para o mesmo lugar. Tá. E ela falava para mim, a festa deles, quando eram devolvidos para o lugar deles, era tão bonitinho, porque é a casa deles. Então, assim, muita gente falava, nossa, vocês não têm dó. Óbvio que a gente tem dó. Se a gente pudesse, a gente teria um canil. Vocês jogam. Não, é sacanagem com a gente, né? Devolve da onde? Aí eu devolvo a pergunta e falo, você quer ficar com eles? A gente castrou 55 hoje. Eu teria todos. Você quer ficar com eles? Não tem casa para todo mundo. Você prefere ir na rua. E eu falo assim... Eu teria uma fazenda só com dogs. Eu falo assim, o animal é de rua. A gente retirou, castrou e devolveu ele para rua, porque ele é da rua. Ele sabe viver na rua e ele não vai ser adotado. Infelizmente tem as preferências até para adoção de animal. Tem a preferência para adoção de criança. Não vai ter preferência para adoção de animal? Me fala. Então, Mas o ser qual humano que é a é preferência, assim? Cachorro. Porte pro cachorro? Porte pequeno. Todo mundo quer cachorro que não late, que não faz cocô. Nossa, mas não existe cresça. cachorro que não late, que não faz cocô? não, mas de tudo, já gente, teve esse cachorro que foi devolvido porque ele latia, Ah, porque ele tá. cresceu, Entendi. porque ele solta Ele pelo. come muito. porque A As galera pessoas são Gente, não esquisitinhas, entende a né? responsabilidade que é loucura. você pegar o animal e querer Não. cuidar. E que você educar ele faz parte. Ele no começo ele vai latir, ele vai morder o sofá, ele vai roer tudo. Não, tem Mas muita depois, gente que idealiza, Ele vai roer a Pedro. parede. E mesmo idealizando um animal de raça, que é uma outra polêmica de comprar, do comércio, enfim, paralelo, a coisa da indústria cruel, da Sim, questão sim. é uma outra polêmica, dá um programa inteiro só para falar disso. Mas até esse que ele foi lá comprar, tem que ser Muito, perfeito, mudo. Mas ou A gente tem carinhosinho, muito peludinho. abandono de animal de raça. Muitos, Compra no muitos. impulso. Eu vou falar, eu tenho um animal de raça, né? E a gente tem ele. Eu até estava comentando isso outro dia. Ele é um cachorrinho dodóizinho. Tá. E a gente fez todo um tratamento nele e tal. Mas assim, tem Eles muita são gente sensíveis, que não faria, eu te falei, né? Não Que não faria. faria a cirurgia que ele fez. Ele teve um câncer na boca. Ele fez uma cirurgia para tirar o queixinho, ó, eu falando, né? Sim, imagina. E muita gente, assim, a médica falou
que muita gente não faz para o cachorro não ficar feio. E assim, o cachorro falece em 6 meses, ok. Mas o maior número de abandonos é de cachorro idoso. Quando ele fica velho, não serve Aqueles mais. cachorros de orelha comprida dão muito problema de Sim. E é um tratamento caro, não é um tratamento simples. Não, a veterinária é cara em tudo que você vai fazer. Vacina é cara, a gente sabe que existe. Mas é o que o Pedro falou, a pessoa não pensa na responsabilidade toda. E pensa assim, o cachorro vai ficar com você 15 anos. Você quer adotar? Ele vai crescer, ele vai latir, ele vai fazer cocô, Mas ele vai ser seu companheiro. Vai ser seu... Nossa, eu acho assim... Eu não troco tem muito por mais bônus do que ônus. Eu sei que é meio chato isso, mas eu prefiro os cachorros do que as pessoas 99%. Uma vez eu meio que discutindo com uma pessoa, né? Por causa dessas coisas. Eu queria doar meu cachorro. Você pode pegar? Sim. Não é um que eu posso levar? É que ONG que eu pego. Aí eu falei, fui meio grossa, óbvio, porque eu não sou obrigada a ouvir isso. A pessoa, nossa, você não sabe lidar com pessoas. Eu falei, então, por isso... Eu criei uma ONG para cachorro. Você não sabe lidar com cachorros. Por isso que eu cuido de bicho. O que eu acho legal é que tá se crescendo... Eu não tenho paciência com isso. Não tenho, Pedro. Já passou. Tipo assim, pra mim, alguém que pega cachorro e depois... não gostei muito. Não, mas essa pessoa não existe. Mas é todo dia, gente. E sabe quando? Dezembro, porque as pessoas querem viajar. O carnaval... Que o pessoal joga o cachorro na estrada. Em dezembro, não, quando tem essa pensar... pergunta, onde eu me indica um lugar onde eu posso levar o meu cachorro. Eu finjo que eu não entendi. Fala, você tá no Brasil, onde que você quer levar cachorro aqui? Eu já levei o meu cachorro pra tomar banho no pet. E tinha um golden lindo, abandonado. A pessoa foi dar um banho no cachorro e não voltou. E deixou lá e nunca mais pegou. E tem gente que não juro pra você. Eu já doei golden. Filhote. Eu não acredito em umas coisas dessas. Eu realmente acho que eu acredito muito no ser humano. Eu não acredito que as pessoas são capazes de fazer isso. Eu acho que ainda o ser humano ainda faz. Estou até lendo um livro sobre isso que chama Humanidade, que ainda quem faz o bem, quem se sobressai, ainda é a maioria. Mas, por outro lado, o ser humano, quando quer, ele muita maldade, faz muita maldade. E é só isso de falar onde eu levo o meu cachorro, não quero mais, ou porque tá dando despesa. Você já pensou o filho dessa pessoa? Então, mas... Assim, mais ou menos isso. Você vai eu só penso nisso. Porque ele tá a família dela. Nossa, não? Não Gente, tem gente que me oferece o cachorro, assim, mas a primeira coisa que eu falo, quanto tempo você tem esse cachorro? 10 anos. Agora que ele mais precisa. 10 anos com mas eu vou mudar e a pessoa não aceita cachorro em casa. Então, procura uma casa que aceite. Nossa, e tem eu seria incapaz de mudar para uma casa que não aceitasse meu cachorro. Ele não faz parte de verdade da vida dela. Que então vergonha, ela tem que procurar um apartamento que aceite. É um objeto na vida dela que agora ela não precisa mais. Até aqui serviu. Depois não... Exato. É muito cruel. Então, e a gente que lida com isso diariamente... É muito cruel o que eu vejo. Eu não tenho essa visão romântica que a Flávia tem, que ela acha que é a maioria. A maioria que me procura não é. Depois eu vou te É modo de dizer. A gente perde a crença. Mas abandonar cachorro, maltratar... É crime previsto em lei. Então, qual é a dificuldade? Arrumar testemunha. Filmar, conseguir, mas filmar, fotografar maus tratos ou um abandono é a melhor coisa a se fazer. Pessoal, se vocês verem isso acontecendo, anota a placa, denuncia os caras. Denuncia. Você tem, né? Depois subsídios para poder chegar nessa pessoa. A gente vê hoje alguns políticos que atuam diretamente como eles chegam nessas pessoas, né? Eu já fico muito nervosa. Com um monte de coisa, ainda mais nessa questão da proteção animal. Que então, é maravilhoso, né? É um trabalho. E antigamente a gente não tinha. Não, é recente. É recente. Coisa tem mudado, né? Com relação a perceber que esses seres sentem dor, eles têm sentimento, né? Que chama de ser senciente. Muita coisa já mudou, mas ainda acho que é um vaso, que é sei lá... A gente vai chegar lá, eu creio. A gente vai chegar lá. Estamos caminhando para isso. E esses caras terem se eleito é uma amostra que tem bastante gente que pensa nisso também, sabe? Sim. Eu acho que nesse ponto também as redes sociais ajudam muito. Porque o alcance. Faz um boom, assim. Você antes não conseguia mostrar onde um caso desse. Sim. Né? Eu acho que esses candidatos foram eleitos pelas redes sociais. Sim. Né? E eu acho que até a nossa cultura para os animais foi evoluindo também. Porque há muito tempo atrás, assim, pelo menos é o que me falaram, tá?
que a galera não via tanto o cachorro que nem a gente vê hoje com esse coração. Era sempre um objeto para produção. Era do fundo do quintal. Do fundo do quintal, fora de casa. De chutar cachorro, sabe? Para guardar a sua casa ou a sua empresa, era isso. A frase ser tratado como cachorro vem disso, que a galera realmente não... O homem que não presta é um cachorro, né? Não é, gente. Exatamente. Pô, sacanagem com o cachorro. Não ofenda o cachorro. Pelo amor de Deus. O colchão do meu cachorro é mais caro que o meu. Então, o meu tem 7 colchões. Onde ele quiser dormir em casa, ele acha um colchonete. Vou te falar, é triste isso, mas minha mãe ela só compra presente pro cachorro. Não, nunca pede gente, Eu falo, tudo bem, ele dá bem menos trabalho que eu. Exatamente. Não pergunto da família, pergunta, e o Nico? Pergunta dos meus gatos, eu sou a mais gateira, né? Então, pergunta da gente, pergunta dos gatos. Sim, já mudou bastante coisa, né? Mas, movendo um pouquinho de assunto, eu gostaria de saber quais são os gargalos que vocês têm nessa luta. Porque, por exemplo, vocês têm que vender a tampinha, pagar para os caras e vocês têm uma filha imensa. Então, assim, falta dinheiro, falta braço para fazer, fazer a grana, para fazer... tem que ser veterinário, pode ser qualquer pessoa que pode tipo, ajudar. Como é que a gente faz para ajudar? Quais são os piores desafios assim, que vocês enfrentam diariamente? Olha, e é engraçado, porque o nosso principal gargalo hoje em dia já foram outros, né? Antigamente eu tinha que correr atrás de clínica veterinária, a gente explicava o que estava fazendo, para castração de animal de rua, não sei o quê, o veterinário. Valores, né? Hoje em dia as clínicas procuram a gente. A gente tem parceria com 28 clínicas ao longo de São Paulo todo, Mongaguá, Sorocaba, enfim. Região metropolitana. Bastante clínica. Recicladores também. A gente ia atrás de procurar quem quer comprar as tampinhas, os lacres, não sei o que. Hoje em dia, também eles procuram a gente. Doadores também. Pessoal... Quero ser ponto de arrecadação, né? A gente não tem uma busca... A Flávia que fala, ela que cuida dos pontos, a gente não tem uma busca ativa. Até porque a gente não dá conta. Então, a pessoa tem que ser voluntária para arrecadar e trazer para a gente. Infelizmente, a gente não consegue buscar. O nosso gargalo... Então, já foram todos esses que agora não são mais. O nosso gargalo é voluntário. Embora, se vocês forem lá um sábado, vocês vão ver muita gente na Ecopatas. E é bem legal isso. Esse ano, a Natália fez umas postagens muito legais. Todos os sábados, já foram 3 sábados... Lotado de gente. Ai, muito lotado. A gente fica emocionada. Mas a gente não dá conta. Ainda assim. É muita tampinha... E muito animal para castrar. Mas você vai ter 7 mãos, algum sábado. Então, o nosso gargalo é voluntário. Se a pessoa não pode ir, a gente divulga isso muito em redes sociais. Separa por cor. E não manda tranqueira. Nós somos um lugar que arrecada tampas plástica e lacres de latinha. Eu já vi gente que até mandou pra vocês cabelo. Tudo que você cabelo? Cabelo. Roupas íntimas. De seringa. Seringa, cabelo, seringa com agulha, chuveiro, telefone, celular. Dinossauro. Vamos lá ver. A gente tem um dinossauro. Os aparelhos eletrônicos todos. Por Deus. Lâmpada, vela, rolha, celular, liquidificador. Juro por mixer. Não presta mais. As pessoas, cápsula de café com pó de café dentro. Mofada. Mofada. Eu tenho em casa, mofa. Exatamente. Pilha. Então, parece uma central de reciclagem. Uma cooperativa. Nós não somos cooperativa. Eu sempre digo que é aquela coisa de transferir a responsabilidade. Já que eles mexem com esses 2, eles vão mexer com esses 10. E a gente não vai. Dando lá, eles que se virem. E às vezes a gente posta, gente, não manda isso pra gente. Olha quanta cápsula de café ficou podre. Porque a tampinha que tá lá 8 meses. A gente não consegue dar vazão. A hora que abre aquilo, tá podre aquilo. Aí as pessoas ainda falam assim, algumas, né? Poucas. Minoria. A grande maioria fica indignada com a gente. Mas tem gente que fala, vocês reclamam muito. Vocês tinham que agradecer que a gente está mandando. Nossa. Agulha, né, gente? Não tem agulha. Não tem lista de remédio, porque tem algumas ONGs que arrecadam. Mas nós não. É só tampinha e lacre. Mas pilha, cápsula, blister. É muita coisa. Vou mostrar uma tampinha pra vocês. É muita coisa que chega lá, Pedro. Aqui uma mãozinha. Vocês fazem isso assim. E nós também somos voluntários. Exatamente. A gente explica. Nós não vamos aproveitar, mas isso
atrasa demais o nosso trabalho. Por isso, né? a gente precisa de voluntário. Então, abrir uma sacola que tem tampinha misturada com cápsula de café, imagina, né? Só a tampinha misturada com o lacre de alumínio Porque já ele fica atrapalha. preso, ele né? fica preso e são Eu faço materiais separação em casa, por diferentes. isso que eu sei. Manja separar tudo, por né, cor? Bruna? Ah, Porque os nossos compradores, eles fazem produtos específicos com aquela cor. Quem que compra? Vários. A gente tem vários. Grandes empresas, mas assim... Indústrias plásticas. Vou falar, já que podemos falar tudo, a Pantene, o shampoo lá tá escrito 100% reciclável. Veio de tampinha? Pode ser, não ser, sabemos. não, Vocês vendem Não é pra nosso grandes comprador. empresas, tá. Não, quem Mais dera. fabricantes de bicicleta, fabricante tá. de balde, bacia, comedouro, peças. E por que a cones. tampinha? E não Material. a garrafa PET inteira? Ah, tá. O material. PET é um plástico diferente Tá, do da plástico da tampinha. Menos Isso. utilizável. E Tem assim, mercado para garrafa? tem mercado, mas ele vale menos do que esse. A tampinha vale mais que a Vale. PET. Então, para Vale. um plástico E mais o- nobre, o PP, polipropileno. E o que é legal é Transforma assim, mais. que eu também costumo falar. Eu fui estudar muito, né, quando a gente começou, porque muita gente me perguntava. E foi feito um estudo meio que na prática, né, de população, de perguntas e tal. Qualquer objeto menor que 7 centímetros, as pessoas não se preocupam ou não se preocupavam em mandar para reciclagem. Tende a desprezar, né? Então, assim, você tem uma lata ou uma tampinha, a lata vai para reciclagem, a tampinha vai para o lixo, porque é pequena. Nossa. Então, a tampinha, ela se perde muito fácil por causa de... Então, olha lá. Ele tá se Entregando, ele podia não falar, né? mas ele preferiu. Mas ele preferiu assumir. Eu tô achando tão nobre. Eu vou mudar. Viu Mas só? você vai começar Você vai a ficar reparar, neurótico é com uma a praga. tampinha. Eu falo, vou jogar a Você fica praga em neurótico. você agora. A gente vê de longe, parece que faz assim, zzz, tampinha. Não, eu vou falar. Porque a pessoa joga a garrafa no lixo, às vezes, nem sempre, e a tampinha ela joga no chão. Eu trago- Você vê uma Eu tampinha vou na calçada. Igual viajar fumante e eu trago que joga bituca. tampinha de viagem. eu o quero bituca morrer. eu já, Meu agora eu marido já fala, falo. você vai gastar mala, tipo, 23 quilos com tampinha. Eu falei, vou. Outro extremo, né? Outro extremo. Mas tá Mas certo, vocês pô. vão na praia agora, de novo, mais uma praia que eu vou jogar. Vão na praia, não vão conseguir andar pela areia sem reparar a quantidade de tampinhas. É tampinhas. onde mais tem. E eu... Ai, opa. Gente, eu já tô demais, hein? Você reparou? Tá emocionada. Tá um furacão, Bruna. Eu tô... Mas eu até limpo um pouco, assim, Sim, se tiver... gente, Claro, eu não vou ficar As aqui com as pessoas crianças. limpando, mas se tiver perto do... Se colocou o guarda-sol, tem lá perto, eu já recolho. Gente, Eu tenho um lixinho pra isso. Eu vou nas escolas, Mas- às vezes, conversar e eles falam... Tia, eu já passo na areia e vejo um monte de tampinhas. Crianças que educam os pais, Sim. né? Então, eles já passam, até mandam vídeos pra gente das crianças pegando. O que você tá fazendo? Tô pegando Tem tampinha uns pra vídeos quê? bonitinhos, né? Pra cuidar dos Pra cachorrinhos, ecopatas, pra pra ecopatas. cachorrinho, Então, né? as crianças, eles ficam enlouquecidos. Não, e tem tantos gruda, né? postos aqui em São Paulo que vocês recolhem, Tem. que podem receber esse material. Não tem desculpa, gente. Não tem. Não tem desculpa mais, realmente. Não tem E desculpa. assim, muitos animais marinhos e não marinhos, mas a gente vê muitos casos, né, de aves, né, marinhas, de tartarugas que engoliram as tampinhas, São né? encontradas com a barriga Tem cheia de- até quando você abre a tampinha, a garrafa, tem uma argolinha embaixo que é do mesmo plástico, serve pra gente. A gente indica, pra A gente tem que lá na Ecopatas a gente corta todos aqui, vai mandar para reciclagem, a gente vai dar tudo certinho, mas vai que aquilo ainda se perca no meio um ambiente. caminhão e Pelo tá. menos, virou Olha caminhão só, de tampinha. Pelo menos está cortado. A gente tem várias fotos, vários exemplos de pássaros que prenderam aquilo no bico. Tem um golfinho na Praia Grande. Praia Grande nem era para ter golfinho mais, mas já tem agora. Sim. Entrou no focinho dele e ele morreu de fome. Porque ele não conseguia abrir. Tá impressionante. Quem sabe foi aquela tampinha que você não guardava? Não fala isso pra mim. Não fala isso pra mim. Então, é muito acidente que acontece. Saco Por quê? plástico. Porque é um animal. Porque é um objeto pequeno. E os animais confundem. Sai Eu rolando. já vi até uma gaivota com uma máscara. Isso. Peixe, os saquinhos cavalo marinho. plásticos que as pessoas deixam Sim. na areia, as tartarugas ingerem confundindo com Água viva, que é o alimento dela, né? porque O boia. plástico de maneira geral, exatamente. Então, sei lá, a pessoa vai andar de barco, a gente vê umas filmagens absurdas, né? Da pessoa andando de barco, jogando garrafa, jogando tampa, jogando cigarro. Cadê isso o tem que cérebro? Não dá acabar, para né? entender, de verdade. A gente olha e fala... Não dá Mas mais. cadê o ser racional? Acho que essa movimentação já tá mais do que na hora de contagiar todo mundo, entendeu? É. Porque E tem que fazer voltar.
agora falando um pouquinho da reciclagem, né? Sim. Tem que fazer esse material voltar para a cadeia produtiva, porque ele vai, na melhor das hipóteses, você fez tudo bonitinho, jogou fora, ele vai para o aterro sanitário. Ele vai ficar 400 anos no aterro sanitário. Caótico, que já E a empresa de plástico comprando plástico virgem. Para fazer uma pazinha de lixo. Não tem desculpa. Não, realmente. A informação tá para todo mundo. E isso é um despertar bastante tardio, a gente sabe disso. Ainda, né, aconteceu, mas é um despertar muito tardio. A gente ouve isso, lembra? Rio 92, mas coisas que já se falavam e ninguém fez nada, né? Então, mas precisou aparecer agora um grupo, pessoas pensantes que vamos fazer alguma coisa. E tem muito a se fazer. Isso é só um pedacinho, né? A educação, a coisa dentro das escolas, a mídia, a gente sabe que podia falar muito mais disso nos horários nobres das TVs. A gente até tá sendo convidada. Agora nem tanto, mas no começo a gente era bem convidada para falar. Tem um caso curioso que eu queria contar para vocês que eu acho que vai muito da nossa mudança de postura. Um dos nossos compradores, ele faz capa de vassoura. Aquela capinha plástica que grampeia a piaçava, tal, não sei o quê. É muito bonitinho. De várias cores. Ele é vermelha, tem a capinha verde, por isso que a gente separa por cor para ele. E uma vez eu estava conversando com ele, ele fez na máquina, né, que tritura, ele estava mudando a tampinha vermelha para o laranja. E uma ficou meio mesclada, porque era a transição, igual quando você faz algodão doce colorido e branco, o primeiro sai mesclado, né? Aí eu falei pra ele, essa daqui ficou bonita. Ele falou assim pra mim, então, mas essa não vende. Aí eu falei, cor misturada. Aí eu falei, por quê? Ele falou que tá manchada. Então, assim, a primeira ele descarta, faz as outras e ok. Pazinha de lixo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente, por que não vende? Porque os consumidores não compram. Porque ela está manchada. Que consumidores? Nós. Por que a gente precisa de uma capa de vassoura não manchada? Vermelho puro. Nenhuma diferença. Essa pazinha de lixo tá com a cor belezinha, então eu vou comprar essa. Que diferença isso faz na nossa vida? Nada. Zero. Se eu fosse gente nesse mundo, eu sempre falo isso, né? Se eu opinasse, eu tivesse alguma interferência em alguma coisa, eu ia fazer um setor num mercado, produtos feitos a partir de material reciclável. Balde manchado, vassoura, tampinha, pazinha manchada. E dá essa informação. Você não ia comprar? E por que não faz isso também? Faz isso. Dá essa informação. Dá essa informação. Tá manchado porque é feito com tampinha. Perfeito. Melhor ainda. Eu ia comprar dela. E não é porque eu tenho a ONG, porque a gente trabalha com isso. É porque, gente, eu não preciso do plástico novo. Eu vou fazer um balde para deixar a roupa de molho com plástico virgem? Para quê? O plástico que veio do petróleo, que deu a extração, o preço do plástico novo. Usou muito mais. Sendo que a tampinha está no aterro sanitário. E, gente, é engraçado. A gente só tem que fazer mudar, um adendo rapidinho, que vocês falaram com a fila de animais a serem adotados, aquele que é primeiro, por último. Vou falar dos gatos. Se o gato for muito colorido, uma fêmea lá que é tricolor manchadinho, já vai ser preterido. Não vai ser preferido. Cachorro preto. Preterido, não preferido. Não vai querer. Cachorro preto, quer um lisinho, quer um cachorrinho branco, um cachorrinho bege. Mas se ele for manchado ou tiver misturas, ele já não é tão cobiçado. Não é regra. Mas a gente já percebe. Assim como os gatos e cachorros pretos que vão para o último da fila. Imagina a pazinha de vira-latinha pretinha. Eu acho lindo. Eu tenho um vira-lata caramelo. Essa coisa das cores. Né? Tradicional, caramelo. A gente vê aí o racismo. Eu tenho uma pretinha, um vira-lata caramelo, que tá com 16 anos. Não dá nem pra falar, né? E agora eu ainda tô com... Acho que são 4 cachorros no sítio agora. Porque a gente já chegou a ter 14, né? A gente sai, tudo vira-latinha, tudo que pegou na rua. A gente vai pegando e vai tentando alimentar. Manda castrar também, porque tá perdoado. Não tem ração que dê. Tá perdoado, tá perdoado com plástico. Ele vai mudar. Era assim, era a ração que meu avô trabalhava. Eu vou fazer hora extra para comprar ração. Mas tem isso com as cores. Fora que acho que as cores dos animais também. Gente. Fora que a castração protege contra câncer, contra um monte de coisa, contra a briga, aquilo que a gente falou no começo. Então não é só a procriação, né? É saúde do animal. O animal castrado
comprovadamente dura mais, né? Sim, sim. Tem um bem-estar. Então, ele dura muito, ele tem uma qualidade de vida, uma longevidade menos ansiedade. maior, né? Isso eu não sabia. Menos agressividade, fica menos agressivo, menos marcação de território. Mais calmo. É mais tranquilo. Não é 100%, mas é. Eu ia perguntar outra coisa, você falou dos objetos que são recicláveis, a gente acaba comprando. Uma dúvida que vocês estão muito mais inteiradas do que eu, com certeza. Por que os objetos recicláveis são mais caros do que os normais? Ou seja, que tiveram matéria-prima vendida? Não sei se isso é regra. Porque eu vejo assim, mais sulfite. caros. Eu tenho a sulfite normal e reciclada. Reciclada é mais cara. Ah, tá. Mas Aí acho que pelo papel higiênico processo também, né? de fabricação. papel higiênico reciclável. Eu acredito que seja pelo... coisas. Me lembro vagamente, é pelo Sim. processo mesmo de fabricação. Que tem que passar por mais processos para poder chegar naquela qualidade do papel reciclável. Porque Mas geralmente é uma mistura de papéis, não sei. Não mas sei também. Mas você vagamente, tem que ter uma mas acho que não é a pureza. mesma verdade para o plástico, por exemplo. Não tem plástico essa... funcionaria igual. Mas, por exemplo, comida orgânica, sei lá, se for pensar nisso, algumas coisas mais são caro. mais caras. Mas talvez isso sirva de regra para o papel, mas não para o plástico. Não sei, não. Só uma coisinha. Sobre o gargalo. Então, falta a gente para separar. Vocês têm uma quantidade muito grande que se vocês separarem, vocês conseguiriam vender. Vender muito mais rápido. Vender, vocês conseguiriam vender. Sim, É uma equação... Então, galera, vamos ajudar, né? Só separar o tempo aqui, né, que eu tenho que falar. Consegue fazer isso. Voluntariado. Chama seu avô, sua avó também. Porque é uma... Tem muito idoso participando. É lúdico e é exercício mental para ele tem separar muitos as casos cores. de pessoas da terceira idade que estavam deprimidas, se sentindo inúteis. E aí eles E eles mudaram. Puxa, agora eu posso fazer. E tem muita gente que não quer voluntariar cuidando de crianças, porque fica triste. Nem cuidando de idosos, porque não consegue lidar. Nem Ou de animais. cuidando de animais, porque não consegue lidar. Mas lá vai cuidar você de não tampinha. vai mexer com animal, com ninguém. São pessoas, vão interagir, você mexe com o material e sabe que o objetivo é um bem maior. Então, se você for lá, você vai ter um dia super agradável, com Super. gente mega Gente, bacana esquece pra dos separar. boletos, viu, gente? Tampinha. Nem lembra. Tampinha, gente. É E muito assim fácil. também, uma coisa que a gente coloca muito em redes sociais, que eu até comecei, não mandem tranqueiras. E aí a gente entrou na pilha, na rolha, na cápsula. Se você não pode ir lá, não tem como ir lá, a gente tá longe de todo mundo, separa por cor em casa e já Entrega manda separadinho. Isso já é 50% do nosso trabalho. Porque no momento, assim, Bruna, você recebeu uma sacola toda misturada, você Aí fala, eu não separo. vou mandar assim para ecopatas, eu vou separar. Se tem uma pilha lá no meio, você já vai Você já tirar. pega. Já faço o peneiro. Então O já não vai pra lacre, gente. a tampinha entendeu? metálica, você já... Tampinha de garrafa, que você abre com o abridor. vai Aquela a pro gente lixo, não nossa. aceita. Aquilo não. Não, aquela tampa Pode é até ir para ferro. reciclagem, mas não Não pra pra gente. ecopata. Então, se você tá lá separando por cor e viu que tem uma vela de aniversário, que chega muito, tem chupeta, você já tira, não manda para ecopatas. Então, essa triagem em casa já ajuda muito. Não, a E gente faz separa no por cor. prédio. As pessoas perguntam dos potes. Por que eu não posso mandar pote? Pote do requeijão, pote do remédio? Porque algumas pessoas não têm muito bom senso com relação aos resíduos. Então, a gente Não não dá consegue aquela passadinha de abrir... água a gente não consegue abrir exceção. Serviria, alguns potes serviriam para nós. Tá, Mas se a gente vamos abrir... A gente abrir Se for exceção... porque tem uns realmente que são grossos, assim. mas a gente não prefere abre, não receber. Porque vem com resíduo. E o resíduo pode fazer mal. Essa semana a gente pegou lata de leite condensado. Com leite condensado dentro. Lata de tudo. Não, tinha uma de leite em colônia pó. de fungo lá dentro. Aí você abre a sacola. Resíduo fica de muito iogurte. tempo, até chegar. Pote de Até a iogurte. gente pegar aquilo, são 6 meses que a aniversário. tampinha ela tá lá dentro. Exatamente. Porque é muita coisa, vocês vão lá ver. É A gente muita vai. coisa. E essa, A gente você vai. falou do Vamos mesmo. gargalo, Propósito. né? Já falei antes. Compromisso aqui com a Sim. gente. O gargalo, né? Então, a equação chega a muito mais coisa do que a gente consegue fazer fluir nesses dias de voluntariado, né? De triagem. Já tem alguns voluntários que vão durante a semana, esse pessoal da terceira idade, que, sei lá, tá de férias também. Vou aproveitar lá até esse sentados, gancho. No né? dia que a gente for, a gente vai marcar com elas e a gente vai fazer até, ó, que se você Ao tá nos vivo lá. assistindo, você pode vir nos conhecer, que a gente vai estar lá, todo mundo pondo a mão na massa. Todo mundo, Isso aí. Robertão, Aí, se você Wesley, tiver- a equipe toda. Quiser nos conhecer, a gente vai é estar um lá dia mega separando divertido. tampinha. Pra É chamar mais gostoso, gente. é muito mega gostoso. divertido. Vocês vão A gente vai gostar. tirar foto, né? Com certeza. A gente recebe empresas que vão fazer o dia do voluntariado, tem motoclube que já foi lá, Nossa, foi ai, que muito legal. Futebol De repente, feminino. a gente Futebol Galera do feminino. Pessoal da nossa família feminino. também. Sim, Vamos vamos. tentar fazer E uma sabe uma campanha. coisa fazer um mutirão. bacana? Isso. Esses idosos, por exemplo, a gente tem uma
muito amiga nossa lá, ela já leva a tampinha que ela arrecadava na escola dela. O pai dela tem 80 e poucos anos e ele não podia ficar sem as tampinhas em casa. Ai, então, gente, ele levantava de história, manhã, né? se arrumava, porque ele achava que ia trabalhar. Aí... Verdade, se tivesse o cartão... olhava a tampinha na mesa, o pessoal lá da casa dele dava todas as coisas, ele separava tudo, dava o horário do almoço, ele ia comer, ele ia almoçar, ele achava que estava no trabalho. Voltava, Era um expediente. Era um expediente dele. E separando tampinha. Isso é exercício mental para quem tem Alzheimer, sei lá, o quê. Lá e... Eu lembro que a gente ia entrar em recesso um ano e ela falou, eu não posso ficar sem tampinha pro meu pai. Ela ia lá buscar tampinha para levar para casa. E levava pra gente já separadinha. Mas... E a gente tem alguns idosos que fazem isso. O familiar, o filho, o sobrinho, quem for, vai lá, pega a tampinha nossa, leva para casa... para ele separar e leva de Uma dica legal, a gente tem em torno de 150 pontos de coleta espalhado por São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Oeste, Zona Norte. E região metropolitana, ABC. E algumas pessoas entram em contato, eu não consigo ir até a Zona Leste, o que eu faço? Elas se prontificam a ir até o ponto de coleta, retiram, separam e devolvem. Algumas conseguem fazer isso e levar pra gente e outras levam pro ponto de coleta. A gente entra em contato, avisa, né? Para não ter nenhum tráfico de tampinhas, um mercado paralelo. A gente avisa o ponto que a pessoa vai pegar. Já teve gente que usa o nosso cartaz arrecadando em nosso nome. Roubaram nossas tampinhas. Dó, né? Tem tampinha para todo mundo, né? Não precisa. E é só ser transparente. Falar, olha, não é para Ecopatas, é para outro lugar, porque a pessoa escolhe. Mas não usar o nosso cartaz, né? Já aconteceu, infelizmente. Mas tem ser humano, né? Muitas formas. Tem. Teve gente que já levou o cachorro em clínica falando que era pela Ecopatas e eu não tinha agendado. Entendi. Chegou lá na recepção, eu falei, vim castrar pela Ecopatas. Esse foi o pior perrengue que vocês passaram? Assim, um BOzão. Acho que a gente não teve mais essas coisinhas assim. Acho que é o que deixa a gente mais chateado. Eu fico chateada. A Lúcia pensa na rainha da planilha, rainha da organização. Ela é muito organizada. Ela é muito. Eu sou muito ela tem processos muito eficazes, né? Então, não poderia ser outra pessoa, não poderia ser a Flávia. Nem a Natália. De jeito nenhum. Nem a Natália. Vou falar por mim. Mas porque ela consegue... Mamãe ama, mas é verdade. Então, a Lúcia tem os processos muito amarradinhos, muito certinhos. Então, tudo muito combinado com as clínicas. Só quando ela liga, só quando ela dá o ok. Porque você ok. imagina, a gente tem 28 clínicas. Imagina. A Flávia ligou para agendar uma castração. Eu liguei para agendar na outra. Não dá. Perdeu o controle. Já era. Então, não. Para pagamento, somente eu faço o agendamento. Sim, então, não adianta, eu sou Flávia da Ecopatas e eu vim agendar a castração. Não. Posso fazer uma pergunta um pouco indiscreta? Opa. Como que funciona essa... Em questão de valores mesmo. Quanto precisa para castrar um animal? Quantos vocês pagam? E quanto que vocês conseguem vender com uma tonelada? Não sei. Como que funciona a venda? Varia muito, para as pessoas verem os problemas também. Porque é assim, olha... Aqui. Varia a região da clínica, tem o preço. Se é cão ou gato. Porte. Gato, geralmente, é o mesmo preço. Algumas clínicas cobram diferenciado macho ou fêmea, a maioria não. Faz um pelo outro. Se é cão, aí começa a complicar. Cão macho, cão fêmea, valores diferentes. Até 10 quilos, um preço. De 10 a 20, outro preço. Tem 1 milhão de tabelas. Sim. Algumas clínicas fecharam com a gente assim, cão é um preço, gato é outro. Fica, às vezes vai um pequeno, um grande, mas a maioria é por peso. Então, tudo isso varia muito de acordo com a região. Todos eles fazem um preço mais em conta pra gente, porque entenderam o nosso objetivo, sabe que a gente paga com as tampinhas, com a venda das tampinhas, e sabe que não é o animal da pessoa que tem um mínimo de condição para pagar. Porque dá uma ajuda, porque sabe que e eles ganham no número de... Na quantidade. Na produção. Quando a intenção é boa, as coisas costumam dar exatamente. Exatamente. Cada um e fazendo um sua acordo parte. que a gente tem com todas as clínicas é jamais divulgar valores. Porque cada uma tem. O que eu posso te dizer? A gente precisa de, em média, 45 quilos de tampinha para castração de um cachorro macho. Olha, gente, isso que eu queria saber, ter uma noção. Ter uma ideia de um saco... Pensa num saco grande de ração.
Um saco de 15 quilos, um pouco menor, para ter uma ideia. Dá em torno de 8 quilos, 7 a 8 quilos. Então, 5 a 6 daqueles para uma castração. Nossa, mais ou menos. Muita tampinha. Separadinha por cor, sem papel, limpa, sem etiqueta de preço, sem borracha. A gente manda a tampinha triada, só a tampinha. Sem contaminantes no plástico. Sem os contaminantes. Então, em média, essa triagem. Toda essa triagem. E se vocês não fizerem, as empresas não compram? Compram. A gente tem 3 tipos de venda. Sábado passado, a gente vendeu 1,2 toneladas de tampinha branca. Só branca. Tá. Que vem muita. Sem triagem. Só estava separada por cor, mas não estava triada. O que seria triagem? A triagem é tirar o papel, é tirar a etiqueta de preço. Fina, que a gente chama. Lojistas, comerciantes, não colhem o preço na tampinha. Uma campanha. Ajudem. Não ponham etiquetas. Não põe etiqueta de preço na tampinha. Às vezes a gente pega um lote de tampinha de uma marca famosa, retornável, com todas as etiquetas na tampa. Precisa. A gente fica louco tem que tirar na unha. Na faquinha raspando uma por uma. Não é difícil, mas é trabalhoso. Aquilo é papel. Vocês não existem. Não, pois é. Tem que ter muita força de vontade. Aí o cara manda o saquinho com cabelo e a gente fala, não mandem isso. Fala, pô, vocês reclamam. Como assim? Confundiu, sei lá. Mas tem gente que mistura os lixos, Uma vez manda uma voluntária quebrado e a tampinha. Casca de ovo, lâmpada. Uma vez uma voluntária amiga nossa, Audrey, pode falar o nome dela? Audrey, a gente ama você. Audrey, a gente tá com saudade. Ela levou o marido dela, ele tá no limite com a gente. Ele é uma graça de pessoa, mas ele fala, eu não aguento mais essa ecopata. Ela levou pra casa, pra triar em casa, né? Jogou, tinha uma fralda suja de bebê. Uma fralda suja de bebê. Suja. Uma fralda suja. Preparada? Uma fralda de bebê suja. Ai, deixa algo. Pega uma dessas e entrega pra ele no dia do voluntariado. Vai ser muito legal. Olha, eu vou te falar. Aí o marido dela, olha, a minha ideia. Falou, não, aí já é demais. Eu sempre falo isso. Na minha sala. É sacanagem. Eu sempre falo isso pra desabafar. Falo, olha, se alguém vai começar a arrecadar, que a gente recebe em torno, de umas 20 mensagens por dia entre Instagram, Facebook, às vezes e-mail. Vai arrecadar? Passa pela sede primeiro, para ver o que é. Ter uma ideia, para fazer um pequeno estágio. Quando a pessoa vai, ela fala... Gente, eu não fazia ideia de tudo isso. Agora eu vou prestar mais atenção, agora eu vou... Não, fora pessoas que acham, assim, vou começar a arrecadar tampinhas, porque é legal, eles estão castrando muito, deve dar muito dinheiro, os que vão começar. Vou começar a arrecadar. Dá um mês, falar, Lúcia, você quer tampinha? Porque eu não tenho o que fazer, não tem voluntário, é muita coisa, não tem onde pôr. A gente começou na minha sala, na sala da minha casa. Sim. Aí a gente desceu pra garagem. Aí eu não tinha onde pôr meu carro. Eu não conseguia abrir o armário que eu tenho na garagem. Eu falei, Mas foi uma época tão bacana que a gente chegava lá 2 da tarde, a gente saía de lá sábado. 1 da manhã. 1 da manhã, a gente pedia pizza. Fazia café. A gente fazia batendo papo na minha garagem. Minha garagem é grande. O voluntário fica na sede? Quanto quiser. Vai das 9h30 às 4h30 da tarde. Tá. E ele fica 1 hora. Bacana. E vocês abrem todos os dias para voluntários? São alguns dias da semana, normalmente terça e quinta é mais comum que vá os voluntários. Pode acontecer de ir em outros dias também. Pode entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Respondemos 100% das mensagens, com todo carinho. E pergunta, vai ter voluntário tal dia? A gente responde. Mas sábado é certo. Sábado é todo, chovendo ou nevando. Porque todo mundo pra gente também consegue, tá? Sim. Nós 3 às vezes aparece, por que vocês não abrem de domingo? Domingo não! Eu falei, então... Eu já trabalho, eu já faço projetos Exatamente. Mas muitos feriados até Deus descansou, né? Porque eu não vou. Outra pergunta. Vocês trabalham com alguma blogueira ou alguma coisa... Alguém importante no ramo de vez em quando surge, né, Lu? Mas espontaneamente. Assim, acho que não casaram todos os interesses. Sim. Talvez seja isso também, né? Então, a gente tem uns, ela tem outros. E eu tenho uma opinião assim, quem tá na mídia... tem que usar a mídia. Sim. Mas a gente sabe que não é só para ela podia apoiar. Não, a gente teve. Nunca Regina Duarte foi lá visitar a gente. Achou a gente pelo Instagram e falou, vou aí. Eu falei,
pegadinha. Mentira, mas ela foi. A Globo chamou a gente. A gente saiu na Antena Paulista e no Bom Dia São Paulo, agora em dezembro. Exatamente. Nossa, que bacana. Aí fez um boom, né? No Rio tem a galera da... Um abraço pro pessoal da Rio Ecopets. As meninas são... TV Gazeta já foi. As meninas são sensacionais lá no Rio. E tem lá os globais, né? Então, acho que elas recebem mais atores lá no Rio. É a gente tem umas pessoas assim, aquele adestrador lá, o Rafael, não sei o que, ele tem, sei lá, 80 mil seguidores. Tem uma locutora e falam da rádio, gente, né? mas assim... E tem Nova. aquela atriz global agora que... Adriana Lessa, que viu a gente. Mas é tudo orgânico, assim, a gente não foi pontual. Esqueci o nome dele daqui. Kleber Toledo. É o Kleber Toledo. Já fez uma baita postagem. Então, acontece. O Pizza Les, o Alessandro Desco. Então, pra galera que é influencer e quiser ajudar... Não se você só é influencer. Se você quiser divulgar, olha, a gente vai deixar todos os dados da Ecopatas para vocês darem uma olhada, porque, como eu falei, sem palavras para toda essa ação que para a ONG de vocês. É um trabalho primoroso. Mas assim, não custa nada você falar, gente, ó, tô juntando tampinha, amigos, tô juntando porque às vezes uma postagem tem um alcance puxa muita gente. Eu postei lá no Instagram da Mover, assim, eu cheguei sábado de um churrasco, assim, cheguei e falei assim, vou fazer uma postagem das tampinhas. Que legal. Um montão de gente mandou assim, eu também junto, tem lugar que recebe perto da minha casa. Isso. Assim, já interage. Ou seja, existe um movimento quanto a isso. O pessoal também ficou sabendo do nosso próprio grupo, né? Sim. Os shoppings ajudam muito a gente. Já temos... Eu fiz a postagem ontem, eu acho que são 9 shoppings parceiros. Então, a pessoa passa e já deixa, vê o totem que eles fazem bem bonitos, né? Sim. Tem o shopping da Zona Sul que fez uma pata ficou linda. Ficou lindo. As pessoas pedem para nós, a gente não tem dinheiro para fazer uma coisa dessa. Então, uma coisa dessa vale 50 castrações. Fala, gente, me dá um totem. Eles falam, então, a gente castra animal de rua. Pensa. Não tem dinheiro. Ou de garrafa, outros formatos de lacre. Tem, né? Sim. Então, eles fazem já para a questão do marketing também do shopping, que ajuda, e falando da responsabilidade social. Então, essa visibilidade é super importante pra gente. Meninas, onde que fica a Ecopatas mesmo? Onde que fica o lugar físico dela? Vocês falaram que é na Zona Leste, mas... Zona Leste é uma casa cidade. de alguém. Não, Zona Leste é um país. Cidade é... Então, quando a gente saiu da minha garagem, que não cabia mais meu carro, eu já estava em desespero, porque... Primeiro que limitava a gente crescer, porque onde que a gente vai pôr tanta tampinha, né? A gente pedia pro vizinho para levar de Kombi pra gente vender, lembra, Flá? Que loucura. Uma comédia. Aí, como eu trabalho na Sabesp, né? Já há 25 anos, eu vou fazer 25 anos de Sabesp, uma amiga falou que tinha uma unidade onde tinha uma central de resíduos, tal, que a gente podia montar lá. E era na Sabesp da Penha. A gente foi lá, ficou o quê? Um ano e meio Sabesp. lá? A Sabesp foi mega parceira nossa de deixar. Né? Muito parceira. Aí essa unidade entrou em reforma. A gente, quando começou a pandemia, eles aproveitaram que os funcionários estavam tudo em home office, vamos fazer reforma. E aí ofereceram outro lugar pra gente. Então a gente tá dentro do voluntariado Sabesp, porque eu sou funcionária da Sabesp. E a gente está na sede, é uma unidade que fica na Avenida Cangaíba. Na Caixa d'Água. Na mesmo. Caixa d'Água. A gente conhece ali como Caixa d'Água da Sabesp. Você já passou lá na frente. No Cangaíba, mudando. Que é tipo 3 quilômetros, um pouquinho à frente. Entendi. E vocês têm mais algum tipo de ajuda do governo ou é isso? Não. Porque isso é uma ajuda do governo, né? Porque a Sabesp não, também não. Não, é o voluntariado Sabesp, né? Eles então, é estenderam pelo voluntariado. E não dá para conseguir alguma coisa do governo? Alguma ajuda? Não, é ONG, né? Não governamental, né? Não tem Mas eles ajuda. Não incentivam em nada. Nem divulgação, nada. Uma coisa importante que você até falou de incentivo, né? Não tem do governo. Quem sabe um dia, né? A gente sabe que o governo não dá conta de castrar. Seria maravilhoso se ele desse conta de castrar 100% dos animais. Uma parceria, não ajudar, mas... Quem sabe, pode ser ainda, né? Quanto mais visibilidade. Mas uma coisa importante da gente falar é que a gente não aceita doações em dinheiro. De pessoa física. Já aconteceu, mas assim, em pequenas quantidades. Mas a gente não quer receber doações em dinheiro porque dá muita confusão, né? A gente sabe que onde entra o homem e o dinheiro vira uma bagunça. Então, a gente não aceita. Já recebemos sempre pessoas perguntando se eu quiser doar, deixa o número da conta. A gente pede para que a pessoa reverta em insumos para a gente aproveitar na nossa... Essa que era uma pergunta que eu ia fazer na para nossa vocês. triagem Como a pessoa mesmo pode ajudar além das tampinhas? Perfeito. Porque às vezes assim, eu quero...
sei lá, tenho um dinheirinho que eu quero ajudar um de vocês. Muita que gente eu faço? pergunta. Compro ração, compro Sim. cama de cachorro, Sim. compro luva. Luva Luva a gente descartável. usa muita luva. Saco plástico, esse que eu falei de saco de ração. Saco Se a de pessoa ração. usa ela, Eu mando saco de ráfia. ração também. Vazio, serve. Ele é forte, inclusive, para condicionar os lacres. Saco de ráfia, pode ser saco grosso, transparente, porque a gente consegue identificar a cor, é bacana. Tá. Ração, de Que a maneira gente geral, doa para tapetinho. os protetores. Tem protetor né? que cuida de animal muito velhinho e até com problemas de locomoção, paraplégico, a gente doa para os... Então, tudo que puder ajudar a causa animal, a pessoa quer doar dinheiro, reverte dessa forma e leva lá, vai ser muito bem aproveitado. E às vezes assim, a pessoa comprou uma roupinha para fazer uma cirurgia, não vai usar mais, doa pra gente, porque a gente castra animal que é de rua. Então ele precisa dessa roupa, né? Colar elisabetano, aquele abajur que todo mundo conhece. Casinha de cachorro, cachorro morreu, trocou de casinha. Usado, Mesmo usado. Vasilhinha, a gente ganha potinho, né? Comprei um de metal pro meu cachorro, toma esse. E a gente doa tudo. Então, caixa de transporte, a gente pede, inclusive, porque muitos animais não tem como ir para a clínica. Você não consegue levar um gato solto. De jeito nenhum. E eu já recebo viu foto, casos, né, Lu, de vai em amarrado carrinho na de corda. feira. Eu já vi cachorro, assim, porque eu sou tão doida, né, no registro das coisas. São 7.197 castrados até hoje. Sabe Eu tenho, fora o número. que eu fechei, eu tenho foto Todos. de todos. De todos. Legal. De cada um deles. Com o número, castração, 6.395. Não tem o nome junto também? Com underline, a data, eu sei. E isso a foto. Na planilha Excel, eu vejo o número, 6.835. Eu sei quem pediu, se é cão ou gato, se é macho ou fêmea, a característica principal, então se é preto, branco, amarelo, azul, verde, onde eu levei, que protetor que pediu, que clínica que eu levei e quanto eu paguei. Medo. Nossa. Não, só ela. total. Só ela. E Organização. admiração também. É, porque, olha, muita organização. Não daria Assim, pra eu ser outra comecei, pessoa. né? Castramos 5. Dá pra dá fazer pra isso. fazer. Aí 10 também virou dá. um ano, eu falei, vou continuar. 120 Aí eu também falei, dá. chegamos a 3.000. Eu falei, chega. Até parece. 3.000, eu vou perder agora. Já estamos em 7.000 e eu continuo fazendo isso. Meninas. A pessoa cara, só eu dá vontade de complementando. aplaudir vocês. Porque é demais. Eu ajudo. Nós também, É incrível. o controle eu dela é gostaria de ser incrível. metade das pessoas que vocês são, sério, porque assim, é uma coisa que a gente tem que admirar. E a gente tem que, e assim, R$1 de dinheiro público. Nada. Assim, Nada. sem aceitar grana. Essa ajuda só da Sabesp, que é É valiosíssima. tipo, e assim, fazendo um balanço, né? Pô, a gente tira o que é ruim e dá o que é bom. E de transforma volta, tá no ligado? que é bom. Tipo assim, Não, e a Lúcia recebe muito mais, porque ela que tem o contato com esses protetores, gente que manda mensagem chorando. Tipo, eu não consegui mais, porque a prefeitura também tem um limite, né, por CPF. E os protetores estão sempre pegando. Então, aí esgota, não tem mais. Aí já usou o CPF do filho, do vizinho, marido, do todo vizinho. mundo. Né? Então, liga, vocês mudaram a minha vida. E a gente sabe que mudou mesmo. Essa gata já tinha dado 5 crias. Nossa. Eu não aguentava mais. Eu não sabia mais para quem pedir ajuda. Porque às vezes a pessoa não tem R$200. R$200 é muito dinheiro para fazer uma castração num lugar que cobra mais ou menos. Sim, sim. Né? Que dirá pagar 400 para um cachorro de porte grande. Hoje a gente que castrou acontece. 18 de uma colônia. Que foi a 18 gatos, só hoje. Mas esse não, é o só recorde. dessa colônia. Esse não é o recorde. Qual que foi a maior ninhada? No dia, 33? Não, Eu lembro dessa não. cidade de Tiradentes, 33 gatos. Não é difícil. Né? acho que foi 56. Ah, e os mutirões, né? Que a gente já fez. A gente fez uma coisa muito legal. Ah, é. A gente Conte já pra fez gente. alguns mutirões bem bacanas, mas um em especial ficou, pelo menos na minha cabeça, por semanas. A gente foi castrar numa aldeia indígena. Nossa. Na verdade, não. São 13 aldeias indígenas aqui no legal. litoral sul, em Mongaguá, Itanhaém e Iguape, por ali. A gente foi para lá num sábado, dormiu lá, todo mundo em casa de amigo, de voluntário. No domingo a gente foi para a clínica, o pessoal foi para a aldeia de Com barco. apoio de outras duas Que ONGs. demais, que Barco. demais. Tem aldeia que a gente não conseguiu chegar ainda, é 1 hora de barco.
Nossa. Eu tô vendo agora pra gente voltar lá e castrar o restante. Não, é emocionante. E eles trouxeram pra clínica. Muda a vida e a gente, a índiazinha do lado, assim, Não, você morrendo de imaginou, na sua medo. vida, ecopatas ia castrar animais numa aldeia indígena. É inacreditável. Não. E assim, quando a menina me pediu, ela falou, Lúcia, eu não aguento mais pedir ajuda pra todo mundo. Aí ela começou a me mandar foto, eu falei, para. E eu não Quantos sei. animais eles têm? Ah, mais de 100. No dia só tinha uns 80 agendados, não foi tudo isso. Não, E pra porque o cacique não deixou esses na mutirões hora. não valeria a pena a arrecadação de dinheiro? Então, tudo esse valeria, é o dinheiro Bruna, mas eu sou chata com isso. Mas é o dinheiro que a gente vai... Esse dinheiro. Pendura, a Lu tem caderneta em todos os veterinários que ela... Veterinário me pede. Atenção, veterinários parceiros. Eles me pedem castração, então você acha que eu não tenho... Cadê? Eu tenho. Sabe Assim, aquela cadernetinha que você tinha no... E às vezes morador de rua passa na clínica. Quero castrar o meu animal. Vocês podem me ajudar? Eles acionam... Aí eles me ligam, Lúcia, você pode ajudar? Eu dou o trabalho, mas eu preciso do material. Aí a Pelo menos para cobrir esse... Passa carroceiro com o cachorro. E complementando o que ela falou rapidinho. das doações de extras, medicamento, por exemplo, a gente consegue ceder para essas pessoas que não conseguem comprar. Então, às vezes fez um tratamento vermífugo, fez um tratamento de antibiótico e acabou, às vezes sobra 4, 5 comprimidos. E eu já... A gente junta. Porque já venceu também, mas eu acabei juntando do meu cachorro, porque não usou mais, e eu acabo dispensando. Pode doar pra nós. Antes de vencer, doa pra Pode doar gente. pra nós. Aí também não sabia que existia esse... Aí a gente repassa para os veterinários e eles distribuem nesses casos. Ou no pros mutirão, protetores. eles já vão olhando lá o que serve para o cachorro Se e já todo mundo se entrega. organizar um pouquinho... Dá para ajudar, Pedro, dá para ajudar muita coisa, muita Tem coisa. como ajudar, né? Não ajuda se não quiser, mas tem como Gente, ajudar. é como eu falei, não tem desculpa para não ajudar e não querer ser voluntário durante um dia, porque é um trabalho maravilhoso. Todo mundo tem uma tampa. Todo mundo tem Todo mundo tampinha. tem, sei lá, 2 horinhas por mês. E pra todo fazer mundo um sabe que tem um voluntariado. cachorro na rua abandonado, um gato. Fica triste, sofrendo. né? Só Isso. é cego. Não adianta ficar triste, É, só. gente, Se você ama cachorro, ajude porque você ama. E se você não gosta de cachorro, ajude porque você não gosta. Vai ter menos na rua. Vai castrar! Não tem motivo pra não mas ajudar. eu Faça o moro, negócio, eu pô. moro sozinho e não consigo arrecadar. Gente, seus vizinhos arrecadam também. Vai pegando das casas do lado, do prédio, os Tem vizinhos. louco todo por mundo tampinha tem. pra todo mundo. A minha família inteira arrecada. É isso não aí. tem desculpa. Você viu essa semana, teve um comentário numa postagem? Foi uma página até grande que achou a gente lá, postou e um cara escreveu assim: castrando desse jeito, vocês vão levar os animais em extinção. Ai, que... Eu achei, Mas foi ignorância. engraçado, Bruno, que quando a gente começou, uma vizinha minha levou na escola, né? Vamos arrecadar. Aí um aluninho fez essa pergunta. Mas os cachorros não vão entrar em extinção, mas era uma criança de... Aí, como era minha vizinha, ela falou, Lu, grava pra ele, olha que bonitinho. Perguntando, eu falei, então, querido, não tem perigo, porque são muitos animais, por mais que a gente castrasse. Expliquei pra uma criança. Agora, vem um cara no Instagram, falou, castrando desse jeito. Aí a pessoa que postou falou, então, avalia um pouquinho. Só um pouquinho. Nunca a gente vai levar um Será que ele cachorro à conhece extinção. o extremo sul, o extremo leste da capital? Os extremos da capital Gente, são não os é lugares de dinossauro, maior... Só se cair um meteoro aqui. Não, e assim, a pessoa não conhece a realidade de bairros Nada, extremos. nada, Não sei nada. se vocês já viram Animais falar. domesticados não vão entrar em extinção. Não, e outra, a grande mortandade. Nos Estados Unidos, eles matam Sim. muitos animais, muitos cães e gatos que não foram vendidos nos canis. Os que nascem com probleminha também. Às vezes nem é problema, cresceu. A pessoa não vai vender mais. Eles documentário. exterminam. Uma época da Ilha do Abandono, lembra? Que era no extremo sul de São Paulo. O lugar chama, se eu não me engano, Ilha do Bororé. Ali era o local que mais tinha abandonos de animais. É um lugar que você tem que, inclusive, passar Eles punham no por barco e balsa. soltavam. Pela Acho que se eu balsa. assistir, eu vou Então ficar as uma pessoas não semana sem dormir. conhecem Não essas consigo. realidades de você ir num bairro bem periférico e as pessoas já não têm essa cultura, já não tem muito quem ajude, às vezes não tem nem clínica veterinária em bairros próximos, ou seja, os animais não são castrados. E aí aquela proliferação, a pessoa não conhece essa realidade. Mas nós vamos Ela acha que não extinguir os existe. cães. Mas por que vocês acham que as pessoas ficaram tão frias para olhar o outro, para olhar os animais? Vocês imaginam Mas algum eu motivo? Eu acho que dá para dizer que não é a maioria, ainda acredito nisso. Estou lendo esse livro que está me provando isso. Mas as pessoas são frias com as pessoas, né? De várias maneiras. Às vezes, de não oferecer um prato de comida. De não tem falar bom dia. misericórdia pelo outro, né? Mas de matar, eu sei e lá. meus estudos, né? Vocês eu e minhas estatísticas citações, dizem. né? Vocês sabem que
90% dos psicopatas, das pessoas que serial killers, matavam, eles começam com os animais. Eu me interesso muito por jogando essa... gato, o efeito elo, né? Que é um elo. Sim, Ele começa com os animais, aí testando... fazendo as crianças, na mulher e assim São os primeiros sinais, né? Não é. Então, é um indício. A pessoa não gosta de cachorro. Não é, não quero. A Natália, por exemplo, eu não posso ter gato porque minha filha tem uma alergia absurda. Fecha a garganta dela, Mas você pode ajudar respira. gatos. Pois é, a gente já... né? Ela adora. Mas, então, não poder ter ou não gostar, não quero ter minha liberdade, ok. Agora, matar um animal... E é como a Lúcia falou no começo da nossa conversa, que a gente não sabe direito como que nasce essa vontade. Minha mãe conta que eu não tinha 3 anos completos, minha mãe era bordadeira, ela ia buscar o serviço para bordar em casa. E numa dessas idas, à noite, na penha, uma gatinha com uma ninhada. Ela disse que eu berrava. Querendo um gato. Enquanto ela não voltou para pegar, ela falou que eu berrava. E eu andava com o gato grudado. O gato viveu 12 anos. Minha. Então, assim, desde A gente então. faz umas coisas. E aí nasce essa pessoa que ama os animais e nasce uma pessoa que odeia, que acha que aquilo você pode Eu vou contar tratar de uma qualquer história. jeito. A minha irmã Babi, você vai lembrar dessa história. Tinha uma gata que deu cria no nosso prédio. E na garagem, porque ela procurou um Onde lugarzinho. eles entram, né? E a gente roubava os gatos que nasceram, colocava na lancheira e subia no apartamento. Que legal. E aí, assim... Aí minha Pensei que mãe levava pra escola, Não, lancheira. lancheira, subia. Aí minha mãe chegava de noite, vamos jantar, e de repente assim, E a gata lá embaixo desesperada, cadê meus filhos? debaixo da geladeira. Ela falava assim, nossa, mas vocês escutaram barulho? Não. A gente, nossa... Caricato. Outra vez também, minha mãe... A gente... Criança, né? A gente pegava os animais de rua, abraçava, beijava, lambia os animais de rua. E minha irmã sempre fomos assim. Chegava na praia, já recebia aquele sabonete pra qual é o nome que dá? Sarna. Cada uma era o kit da praia. Cada uma recebia o sabonete e já tomava banho. E aí minha mãe fez uma viagem a trabalho, ligou pra minha avó, que a gente tava com a minha avó, e falou assim, nossa, eu tô me coçando sem parar. Ela falou assim, as meninas estão com sarna. Tipo, era sempre. De ficar agarrado a gente pegava os caras, olha ali um cachorro. Então, e às vezes a criança sempre. não tem noção, porque ela pode ser mordida. Não, né? O cachorrinho, às vezes, tem medo de criança, porque puxa o rabo, enfim. Eles não tinham opção. Não tinha. Eu escondia no porão da igreja da Penha. Eu morava na rua da igreja. As histórias. E eu escondia os cachorros. Uma vez uma cadelona pra dar cria, né? Barriga enorme. Aí a gente atraiu a cachorra, fizemos a caminha dela no porão da igreja. Porque eu cresci na rua, né? Na principal ali, entre a igreja velha e a igreja nova. Centro da Penha, né? Bem na Santo Afonso ali. E a gente roubava leite da minha geladeira, punha assim nas costas, né? A mãe só olhava como quem diz, né? Faz de conta que eu não tô vendo. Ninguém tá vendo, né? Faz de conta. A gente passava assim de lado, levava. Meu pai ria muito, porque meu pai, se eu levasse um rato pra minha casa, meu pai queria cuidar. Meu pai sempre os gostou. animais sabem. Meu pai também. sempre gostou. Meu irmão trabalha no metrô e ele também leva. Ele é pior que eu, ainda para levar os bichos para casa, que eu ainda penso. Meu irmão nem pensa. Então ele me ligava às vezes de madrugada, tava trabalhando de madrugada no metrô. Flá, peguei um bichinho aqui no Agapaú. Flá, peguei um, vem, parece tô aqui na SSO. Só falo, tô na SSO, vem aqui. Eu, pelo amor de Deus. E os cachorros entravam nas estações e sentavam do lado dele. Então, tem Eles 2 lá sabem em casa, tem um que ele pegou de Ele usuário de crack. Então, assim, a família toda, né? Eu falo que é a família do Little, lembra daquele filme do Little? A gente conversa com os animais. E aí também nasce gente ruim que extermina, né? Então, muita gente não tem realmente informação. Eu resgatei uma vez uma pitbull madura, né? Assim, devia ter os seus 10 anos, numa estação de metrô, cheia de tumores nas mamas. Nossa. As pessoas, você começa a ouvir as pessoas falando, chama as zoonoses, chama a ambulância Como do hospital se veterinário. existisse Eu isso, só olhei assim, tinha uma roda em volta, falei, gente, não existe. Não existe ambulância que resgata animal, não existe. Nós aqui. Eu sei que eu saí de lá com R$60 que as pessoas fizeram de vaquinha, que eu pus gasolina no carro e levei numa clínica e paguei e peguei as notas fiscais, coloquei nas redes sociais, que é isso que a gente, inclusive, orienta as pessoas. Não me espere pelo protetor. Sim. Tem coisa que a gente pode fazer. Arregaça a manga.
sei lá, eu passei o cartão de crédito, eu passei o cheque, sei lá, e depois eu fui fazendo. Como a Lúcia falou, ajuda, a gente tem pessoas que confiam na gente. Cada um deu 10, cada um deu 20. Eu fiz Não tô falando que sou só eu, não. A Lúcia fez isso centenas de vezes e esses protetores que a gente ajuda fazem a mesma coisa. Então, não delegue uma coisa que você pode fazer por um cachorrinho que foi atropelado, ou um gato, ou que está lá só com fome. Não delegue essa ação. Você pode fazer também. Todo lugar pode ter um veterinário. Se você conversar com ele, às vezes ele te cobra metade do preço para salvar um bichinho. Então, não pense que tem a instituição, a ONG. As ONGs estão lotadas, as ONGs estão endividadas, passam por situações difíceis. Tem mês que recebe doação, tem mês que não recebe. Nós sobrevivemos de tampinha, ainda assim ficamos devendo, né, para vender a próxima remessa. Mas tem ONG que depende de doação em dinheiro. E elas se endividam, né? Sim. E a pessoa fala, é ONG e não pega o animal? Porque não consegue mais, eles não têm mais baia para colocar animal. Impossível. E a pessoa simplesmente quer delegar. Não delegue essa ajuda que qualquer um pode fazer. Tem pouca gente fazendo, muita demanda. Pouquíssima gente. Cara, é incrível. Pedro, meninas, gente. Eu não tenho nem palavras para agradecer a vinda de vocês aqui. De verdade, pra gente foi uma alegria imensurável. E pra mim vai ser uma mudança de vida isso aí. Mudança de hábito, né? Como a gente vai sim, a gente vai só movimentar, porque somos em 7 participantes da Mover. Então, a gente vai fazer questão de estar um dia no voluntariado. É muito importante. Vou divulgar o dia que a gente estiver lá também, para poder levar mais gente, um mutirão, se Deus quiser, maior. Sim. E eu queria que vocês finalizassem dizendo qual seria o mundo ideal para Ecopatas e fazer o merchan de vocês. Opa! Dá o arroba do Instagram e é isso. Começa aqui o complemento. Fala você. Meu Deus. Bom, um mundo ideal é esse, né? De que todo mundo pudesse fazer a sua parte. Fazer um pouquinho, não esperar o outro. Faz a sua parte e ajude o outro. Ajude o próximo. Se todo mundo fizer um pouquinho, vai ser um mundo melhor automaticamente. Então, você pode fazer alguma coisa por uma criança, por um velhinho, por um gato, por um cachorro, por um coelho. Vou falar uma hashtag aqui, não compre, adote. É super importante isso, gente. Não comprem, tem muitos animais a serem adotados nas instituições, conosco também, com esses protetores que a gente ajuda. E seja voluntário, de qualquer causa. Se você não conseguir lidar com, como eu falei, o velhinho, a criança, quem tem problema de deficiência, vai lá na Ecopatas, trabalhar com as tampinhas, separar por cor. É um dia maravilhoso, gratificante, você sai de lá se sentindo grande, de ter feito alguma coisa pelo mundo, pela natureza, pela sustentabilidade. Agora conhece gente legal. Muita gente, muitas amizades. Fazer amizade. @ecopatas.sp no Instagram. No Facebook é ecopatas.sp também. Não esqueçam do .sp. Lá tem também o e-mail, pode entrar em contato com a gente. Sábado, das 9h30 às 16h30, nem que seja para ficar uma horinha. Tá bom? É isso o recado. Muito obrigada, meninas. Obrigada. Obrigado mesmo. Eu gostaria de dizer apenas que as pessoas olhem ao redor. Que esses animais não sejam invisíveis mais. Uma vez eu, dirigindo meu carro, voltando do trabalho, eu vi um cachorro na frente de um bar, uns jovens lá brincando, era sexta-feira, final da tarde, um calor, um sol, e o cachorro bebendo água na valeta. Falei, caramba, não tem para pegar uma vasilha, uma água na torneira e dar para esse cachorro só beber. Uma atitude. Então, assim, um copo d'água para um cachorro, uma vasilhinha d'água, pode salvar a vida daquele cachorro, porque o cachorro ele sofre de hipotermia muito rapidamente. Se ele ficar... Uma vez também um cachorro estava meio que desmaiado, já apático, entregue, né? Porque eles desistem muitas vezes, né? Deitado no sol, numa calçada, meio-dia, eu bati o olho e falei, esse cachorro não tá bem. Desci do carro e arrastei o cachorro para a sombra e resfriei o corpo dele, joguei água. Simples. Ele começou a reagir, ele estava morrendo quente ali, né? De hipertermia, né? Muito, muito quente ali. Então, não deixe que esses animais sejam invisíveis. A gente já castrou coelho, ela falou. A gente já castrou coelho que foi abandonado porque as pessoas dão coelho na Páscoa para as crianças.
Um impulso, e aí não sabe né? como criar um coelho. Então, assim, coelho não é brinquedo. Coelho é uma vida. Então, dê um ovo de Páscoa, não dê um coelho de Páscoa. Porque vocês sabem que na época do Procurando Nemo, do peixinho, quase extinguiram esse peixe, de tanto que ele foi comprado para dar para as crianças. E é peixe de água marinha, ninguém sabe cuidar de aquário marinho. É super difícil. Então morreu. Na época dos 101 Dálmatas, eu amo o Walt Disney, mas foi um inferno a vida dos dálmatas. Porque todo mundo queria um dálmata. E o dálmata cresce, é um cachorro enorme. Enorme. Ele não fica aquela bolotinha sentado vendo TV. Ele não é muito obediente. Exatamente. É uma energia gigante. Então, assim, cachorro não é moda. Coelho não é época do ano, sabe? Então, a gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade. Tudo isso é responsabilidade. Sabe? Não pode brincar com a vida. Eu peguei um cachorro, eu vou mudar de casa, fica com o meu cachorro. Não é assim. Não é assim. Parte da sua família. Castre o seu cachorro. Ele tá na minha casa, ele não vai sair, ele não vai cruzar. Castre, porque ele não vai ter câncer, ele não vai ter tumor na idade adulta. Um cachorro, um animal, cão, gato, qualquer animal castrado, ele dura mais. Nos Estados Unidos, os cavalos são castrados porque o maior índice de abatimento ali são de cavalos. Então, eles castram os cavalos. Ninguém precisa mais de cavalo. Então, o problema da procriação que o ser humano fez, essa criação de raças, que o cachorro com 8 anos já tem problema de articulação, problema respiratório. O pug não respira, aquele cachorro não consegue andar na rua. Porque ele não tem focinho, ele não tem nada. Então, cachorro não é brinquedo. Assim como não é comércio. Não compre um animal. Não compre um animal. Quer um cachorro de raça? A gente consegue. Eu já doei Golden, Shih Tzu, Lhasa, Maltês. A gente doa, porque até eles são abandonados. Então, o recado é esse. E a Ecopatas é um sonho que eu realizo diariamente. É isso que eu falo. Mesmo. É um sonho que eu realizo. Se eu pudesse ter feito a Ecopatas a vida inteira, eu trocaria tudo que eu fiz para ter feito a Ecopatas. E se ela acabasse hoje, eu também estaria realizada, porque eu acho que a gente já fez um pouquinho. Nossa, vocês fizeram demais, é incrível. Eu gostaria de ter feito um pouquinho que nem vocês fizeram. Vai fazer, dá tempo, ainda dá tempo. Qualquer coisa. Eu vou ajudar vocês a fazerem, a crescerem ainda mais, com certeza. Com certeza. Tanto com braços, quanto chamando vocês para conversar. Isso. Assunto a gente tem aqui, ó. Pela madrugada fora. Alguma coisa, pode contar com a gente. Obrigada. Isso aí. Obrigada. Pessoal, nos usem também. Não, bacana. É o que ela falou. A gente tá aqui para isso. Vamos nos movimentar para ter mais responsabilidade, Isso pessoal. aí, A gente é responsável pelo nosso meio. A gente é responsável pelos animais. É isso aí. Vamos nos movimentar, beleza? Curta nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, porque esse assunto é baita maravilhoso, baita legal. Extremamente importante. Deixa o seu like, por favor, e nos sigam, se inscrevam no nosso canal, porque a gente está sempre trazendo assuntos bem importantes para movimentar ideias. É isso aí. É isso, grande beijo. Muito obrigado. Gente. Obrigada, menina. As fundadoras da Ecopata. Obrigada. Maravilhosa Valeu. mesmo. Conversa maravilhosa. Obrigadão. Obrigada. Uma boa noite. Valeu. Falou. Gostaram? Foi bom, nossa. Amei. Cara, eu adorei, Nossa, a gente sinceramente. fala muito. Vocês Vamos são começar demais. de novo.